até você. Vamos lá então, levando agora informações aqui do Brasil. Vamos falar sobre o bate-boca que marcou uma audiência pública ontem na Câmara dos Deputados, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos aos detalhes. A presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em uma audiência na Câmara dos Deputados provocou um verdadeiro desentendimento, um embate entre o petista e deputados representantes do bolsonarismo, representantes da direita. Tudo isso aconteceu ontem, terça-feira, e esse encontro, infelizmente, foi marcado por um debate, no mínimo, agressivo, com bate-boca e troca de acusações entre Haddad e deputados bolsonaristas. Ao questionar o ministro, os deputados Nicolas Ferreira, do PL de Minas, e Carlos Jordi, do PL do Rio, falaram em uma gastança do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que, segundo eles, tem aumentado impostos e, ainda assim, registrado déficits nas contas públicas. Na resposta, Haddad partiu para o ataque e criticou que os deputados não estavam presentes para ouvir a réplica, o que ele classificou como molecagem. Abre aspas. Agora aparecem dois deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Nicolas sumiu. Perguntou só para aparecer, pessoas falaram, agora tem a maturidade, e corre daqui, não quer ouvir a explicação, quer ficar com o argumento dele, não quer dar chance de o diálogo fazer ele mudar de ideia, disse Haddad. Esse tipo de atitude não é boa, venho aqui para debater. Esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede e some, é um pouco de molecagem. E isso não é bom para a democracia, seguiu Fernando Haddad, e em seguida o ministro da Fazenda tratou dos questionamentos sobre o aumento de impostos e os déficits nas contas públicas do governo Lula, após a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro ter registrado em 2022, seu último ano, um saldo positivo de 54 bilhões de reais. Em seguida, o deputado Carlos Jordi, que havia deixado o plenário, retornou ao local, pediu direito de resposta e respondeu o ministro, também agressivamente, abre aspas, eu estava em outra comissão. O ministro nos chamou de moleque. Moleque é você, ministro, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses da faculdade de economia. Moleque é você por ter feito nosso país ter o maior déficit da história. Governo Lula é pior do que uma pandemia, disparou Jordi. O Nicolas também voltou à sessão, questionou as falas do ministro, mas foi interrompido pelo deputado que comandava os trabalhos, Rogério Correia, que tentava restaurar a ordem das falas dos deputados inscritos. O tumulto, porém, não cessou e Rogério Correia disse que iria retirar dos registros da Câmara as ofensas ditas por Jordi. Em resposta, a oposição a Lula exigiu que a resposta inicial de Haddad também fosse retirada. Correia ainda chegou a pedir ordem no plenário algumas vezes, sem acordo, com o acirramento das acusações, um grande tumulto. No entanto, ele optou por encerrar a sessão sem que todos os oradores pudessem falar. Na saída da reunião, Haddad disse que os deputados citaram dados errados sobre a economia e deixaram a sala antes de ouvir as respostas. Abre aspas. Toda vez que um deputado, pensando em suas redes sociais, desrespeita o ministro, isso aconteceu com Marina, aconteceu comigo. Faz a pergunta, fala o que quer, insinua coisas e simplesmente vai embora antes da resposta. Imagina se eu fizesse o oposto, se alguém fizesse uma pergunta e eu fosse embora sem responder. Questionou, continuando. Sei que as pessoas têm outro compromisso. É um direito delas fazer as perguntas, ouvir e sair do plenário. Mas da maneira como os bolsonaristas estão fazendo, eu já passei em 2018. Bolsonaro teve alta médica, teve confirmação para participar de debate e fugiu. Toda vez é isso. Viemos aqui para esclarecer e eles fogem do debate em tom desrespeitoso, emendou Haddad. Em sua primeira intervenção, o deputado Carlos Jordi elogiou a coragem de Haddad em comparecer ao parlamento com o governo fazendo tanta atrapalhada na economia. Vamos lá, então, acompanhar um resumo de tudo o que aconteceu. É melhor do que eu ficar lendo aqui, relatando tudo para vocês. A gente preparou uma edição. Nosso correspondente João Paulo Biagi destacou os principais pontos desse bate-boca que você acompanha agora, 8h14. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno. Ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí dois deputados, fazem as perguntas e correm do debate.
Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu. É só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade. Eu não sou mais aquele personagem. Agora eu sou um deputado para valer. Vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação. Ele quer ficar com a dele. Ele quer ficar com o argumento dele e não quer ouvir a explicação. Agora, esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede falando sério e corre sempre que o embate vai acontecer, eu estou perdendo aqui um minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Muito bem, esse foi o embate Haddad-Carlos Jordi. Antes disso, Carlos Jordi tinha falado o seguinte, abre aspas, engraçado, deputados falando a respeito do governo Lula me deixam querendo viver nessa propaganda do PT. Ouvi deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Você vai ao mercado, os preços dos alimentos estão explodindo. O ministro falou que o Brasil voltou a crescer na inflação, no preço dos alimentos, nos juros, nas despesas desordenadas, disse ele. Por fim, Jordi chamou de horrível o pacote de alta de impostos anunciado nesta semana para reverter parte do aumento do imposto sobre operações financeiras IOF e contestou as críticas feitas por Haddad à gestão Bolsonaro. Já o deputado Nicolas Ferreira disse que Haddad parece ser o ministro da Suíça e que ele pinta um país que não existe, abre aspas. Falam muito sobre as pessoas mais necessitadas, mas não está lá na ponta para poder ver o preço das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. A coisa não está legal e quem sofre as consequências são as pessoas mais pobres desse país. É simples ficar rindo aqui como se estivesse tudo bem, tudo certo. Eu não sei se a gente tem um momento também do Nicolas falando do bate-boca, do encerramento dessa audiência, produção. Se a gente tiver, a gente coloca então na tela a qualquer momento. 8h17, eu acredito que seja esse momento, a gente consegue acompanhar a intervenção de Nicolas e em seguida o encerramento da sessão. Vamos lá então, vamos colocar na tela. E a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui. Ficar como se, não, está tudo bem, está tudo certo. São deputados ou empregados de marketing para poder ficar defendendo um governo a qualquer custo. Poxa, eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como está a economia, está de sacanagem, né? É um imposto a cada 37 dias, é só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro. Uma medida do tipo, olha, nós vamos ter responsabilidade aqui, é o dinheiro das pessoas, sabe? Isso aqui impacta outras vidas, não é só quem está lá em cima, né? Como o senhor disse com o IOF, que é em cima só lá do... Como o senhor citou, perdão? Quem está em cima do apartamento, né? Lá da sacada do apartamento. Ou seja, não é isso. São pessoas comuns que estão sendo, de fato... destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Por exemplo, quando você disse, peguei aqui, que o aumento do IOF e as coisas que mexem com o mercado financeiro apenas afetam moradores de cobertura, como se as pessoas de classe média não conseguissem ter acesso a investimentos e como se o aumento de custo geral das coisas não impactasse os preços. Muito bem, está aí então o momento, na verdade, em que o deputado federal Nicolas Ferreira rebatia algumas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacando aí a inflação, os problemas que o país atravessa na área econômica. 8h19, como a gente já explicou aqui, depois dessas intervenções houve um grande tumulto.